Galera, hoje a fofoca vai ser abençoada. Vou contar pra vocês de uma baguncinha que rolou lá no século XVIII entre duas cabeças, um inglês e um francês. O inglês é Joseph Priestley e o francês é Antoine Lavoisier. Priestley foi um pastor inglês que nasceu em 1733. Quando ele ainda era molequinho, foi morar com o avô para dar uma aliviada nas despesas da mãe. Depois de 5 anos dele morando lá, ele recebe a notícia de que a mãe dele morreu. E aí ele volta a morar com o pai, que se casa novamente, e depois disso, ele é mandado para morar com os tios muito ricos. É quase uma versão iluminista de Um Maluco no Pedaço. Esses tios fizeram de tudo para dar a melhor educação possível para o menino. Tanto que quando ele tinha 4 anos de idade, ele já sabia todas as respostas e perguntas do Catecismo de Westminster. O que a falta de uma galinha pintadinha não faz com o indivíduo, né? Quando ele tinha 16 anos, ele contraiu uma doença muito doida. Eu contaria para vocês, mas aparentemente ninguém sabe. E aí, como ele era calvinista, ele acreditou que se convertesse, ele ia ser salvo por Deus. Mas não foi bem o que aconteceu. E aí, depois de um tempo lidando com a doença, rezando, e vendo que não ia melhorar em nada, ele desacreditou do calvinismo e passou a aceitar o universalismo. Ele melhorou depois de um tempo e seguiu com a vida. Daí, em 1754, 1755, um parente chamou ele para trabalhar lá em Lisboa. E para se preparar, ele teve que aprender italiano, alemão, francês, caldeu e árabe. Durante esses estudos, ele foi apresentado a matemática avançada, além da lógica e a filosofia natural por Isaac Watts e a metafísica por John Locke. Entre 1761 e 67, de volta à Inglaterra, ele mora em Warrington, onde ele assume um cargo como professor na Academia de Dissidentes da cidade e ele dá as disciplinas de línguas modernas e retórica. Só que no fundo, ele gostava mesmo era de ensinar matemática e filosofia natural. E eu, particularmente, o entendo. Lá, ele se interessou bastante pelo tópico da eletricidade, tanto que ele escreveu um livro de 700 páginas, fazendo um resumão pré-ENEM até o ano de 1766. Esse material foi utilizado como base de estudo por grandes mentes da eletricidade, como, por exemplo, Maxwell, Faraday, Volta e Coulomb. Em 1773, ele se muda para Cambridge. Foi lá onde ele teve os primeiros contatos com a química de fato, e é onde ele obtém as ideias que levariam à revolução da química que aconteceu no século XVIII. Foi lá também onde ele escreveu e publicou o livro Experimentos e Observações com Diferentes Tipos de Ar. Com esse livro, Joseph queria fazer uma breve alteração na teoria do flogisto, que dizia que quando o material entrava em combustão, existia a liberação de uma substância chamada flogisto. Daí, em 1774, ele consegue, sem querer, isolar o gás oxigênio. Ele descreve esse gás como sendo mais leve e melhor para a respiração, mas ele não sabia ainda o que era aquilo. Certo, agora que eu falei sobre o padre, está na hora de falar sobre o gênio sem cabeça. Lavoisier nasceu em 1743. Ele vem de uma nobre família francesa e desde sempre ele teve bom acesso à educação. Quando ele tinha 11 anos, ele se mudou para Paris e ele ficou lá até se formar em Direito. Mas ele queria mesmo era ensinar ciência como seu pai já fazia. Em 1771, ele inventou de casar com uma aristocrata francesa chamada Marianne Pierrette-Pose. Marianne Pierrette-Pose. ou Marie Lavoisier, que foi importante colaboradora para o seu trabalho. Ela ficou sendo responsável por traduzir boa parte dos livros que estavam em inglês e latim para o francês, o que agilizou bastante o trabalho de Lavoisier. Ela também fez parte das ilustrações em que ele fazia sobre o seu trabalho, facilitando boa parte na leitura dos experimentos depois. Como Lavoisier ele vem de uma família mais abastada, desde sempre ele teve acesso a melhores condições de estudo, laboratórios melhores, equipamentos melhores. Isso fez com que ele já trabalhasse com, por exemplo, balança, e os seus trabalhos sobre a combustão fossem muito mais precisos do que qualquer observação que Joseph Priestley tivesse feito no passado. E aí, após vários experimentos, Lavoisier pôde concluir que um metal, quando ele ardia, ou seja, queimava, ele ganhava massa ao invés de perder. Apesar dessa observação ser contrária à teoria do flogisto, que Joseph Priestley defendia, Lavoisier não sabia ainda explicar o porquê que acontecia, e, portanto, ele decidiu deixar de lado. Tanto que em 1776, ele admite por correspondência que ele bota mais fé na teoria de Joseph Priestley sobre o flogisto do que nas suas próprias observações. Daí, em 1779, aconteceu um evento muito famoso na França em que reunia grandes mentes da época, dentre elas Lavoisier e Priestley. E aí, no meio de uma roda de conversa, Joseph tinha dito para Lavoisier que encontrou um novo ar. Esse ar que permitia que as coisas queimassem. E aí Lavoisier ficou pensando, o que será isso? E é aí que as coisas começam a esquentar de fato. Só em 1783, depois de muito tempo matutando a ideia do novo ar na cabeça, ele passou a deixar a teoria do flogisto meio de lado e começou a chamar o novo ar de princípio oxigênio. Até que, em 1789, ele chutou completamente o pau da barraca e lançou o livro Tratado Elementar da Química. E esse livro trouxe a revolução da química para o que a gente conhece hoje. Agora, de um lado, temos Joseph, apegado à teoria do flogisto, que já estava descartada por muitos, e Lavoisier nos mostrando como seria o futuro.
Infelizmente, eles não puderam ir a fundo com essas discordâncias. Lembra que eu disse que Lavoisier era casado com um aristocrata? Pois é, durante a Revolução, por conta dessa ligação com a coroa, ele infelizmente foi decapitado. Enquanto isso, Joseph Priestley morre em 1804, deixando um grande legado na filosofia natural, na teologia, na educação. No final, eles dois contribuíram muito para a humanidade, mas foi Lavoisier quem disse: na vida, nada se cria, tudo se transforma. E aí, gostou dessa fofoca? Se você quiser ver mais, se inscreve, curte. E é isso aí. Compartilha com os amigos, não esquecem.